Pessoal, então essa é a nosso último elemento, né? Voltado para a visão da medicina tradicional chinesa, onde a gente está nessa proposta da mentoria de trazer uma revisão e o que seria realmente mentoria seriam menos encontros, né? E mais para acompanhar a prática de vocês. Mas isso a gente vai começar a partir do próximo encontro, tá? Eu pensei em fazer isso desde o início, onde eu passava algumas atividades para vocês fazerem, mas eu sei que já está presente aqui, já é difícil, imagine ficar fazendo atividades, né? Então a proposta vai ser a gente juntar um período para fazer atividades e aí a gente vai estar fazendo uma revisão e acompanhando como é que está a prática de cada um, tá? Só diminuir aqui. Então, hoje a gente vai falar sobre o elemento água. O elemento água, ele tem esse papel de ser o elemento mais, acaba sendo o elemento que ele é como se ele fosse o primeiro elemento e que ele não depende de nenhum, né? Então, na verdade, ele é quem gera todos os outros, tá? Porque sem água, nada é possível ter vida, né? Então, o movimento dos outros elementos vai depender da quantidade e da qualidade da água, né? Então, a água é quem vai gerar os outros elementos, mesmo que seja o início daquele elemento, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, o símbolo do elemento água é esse K, né? É como se fosse um K, que ele tem um significado, né? Como os outros. Então, não é só a escrita, tá? Então, o símbolo tem um significado onde a gente traz no centro, né? Como se fosse o sopro, né? Aquilo divino que desce, né? A retidão, o caminho, a missão que é trazida pelo Espírito, né? E aqui na lateral vai ser uma outra coisa, tá? Então, a primeira coisa que se faz quando desenha o símbolo da água é esse risco no meio, tá? Então, o sentido desse risco é o sopro, o caminho, o fluxo, né? Então, ele traz esse símbolo de que é o espírito descendo, né? Mas também é a questão do caminho, da missão, e aí ele é reto, tá? Isso ele traz uma reta. Porém, ele traz o fluxo, que tem que ser contínuo nesse sentido, mas que o elemento água tem desvios, né? Então, são os rios, os riachos, que vai desviando dos obstáculos. Aí ele traz esses dois risquinhos na lateral, tá? Então, são águas que chegam, tá? Então, é como se fosse uma água que chega de um lado, do outro, e os desvios que vai acontecendo, tá? Então, a água, os lagos vão ter esse trajeto de seguir um rio, um curso, mas muitas vezes ficar depositado em certos lugares, tá? Então, eles falam muito sobre as águas paradas, as águas, né, dos lagos, dos mananciais, que são as nascentes, e aí vai ficando ali aquela água parada, mas que tem uma vida, um mundo acontecendo ali embaixo da água, tá? Então, esse é o símbolo do elemento água. Essa aqui, ela deve ser sempre animada, né, e ajustada. Esse símbolo, se vocês procurarem o símbolo da eternidade, é esse símbolo aqui, tá? Então, é desenhado esse símbolo na eternidade também com esse sentido, né, pelo chinês. E é o fluir da vida, né, que está sempre em constante mudança. E aí, quando a água ela estagna em algum local, ela vai apodrecer. E aí, para não apodrecer, a natureza nada se perde, né, tudo se transforma, a água evapora, vira chuva e vai para outro lugar. Tá? Então, é essa questão do símbolo da eternidade, tá? Dos ciclos que se renovam, né? Vou tirar aqui esse risco agora. Então, esse é o símbolo da água.
Você já deve ter visto bastante ele por aí. Então, o sopro Yang não pode ser visto, apenas sentido. Então, a energia ela não pode ser sentida, né? E aí os chineses trazem, tudo bom, dona Sônia? Boa noite, bem-vinda. Dona Sônia, né? Então, o sopro Yang, ele tem uma característica de ser energia, né? E quando ele condensa, né? Ele se torna água. E aí é a primeira substância que os chineses trazem, tá? Então, é como se no início não existia nada, só energia. E aí, a partir dessa energia se condensando, virou água. E aí, a partir da água, surgiram todos os 10.000 seres, né? Que é aquela ideia da vida que começou nos mares, né? Então, a água tem essa característica de ser aquilo que vem do céu e vem nutrir a terra. Então, tem um papel muito importante na nossa própria saúde, tá? Então, ela é a primeira manifestação do tal, tá? É a água. Então, tem vários textos que falam sobre, de uma forma filosófica, de como a água é a manifestação material da energia do tal, tá? É a primeira coisa a ser formada. E aí ela surge de quê? Da vontade de existir, tá? Então, sempre que a gente for pensar no que o meu paciente quer para ele, como é que ele quer melhorar, o que ele deseja, a gente vai trabalhar a energia do elemento água, que está à vontade, tá? A determinação é da vesícula, né? A criatividade é do fígado, mas a vontade vem do elemento água, tá? Então, a água pode ser... a água, por ser... Aqui, desculpa, está escrito errado, é matéria, né? A água, por ser matéria, é Yin, considerado o primeiro elemento, aquele que dá vida e que dá forma, que dá movimento e que faz gerar, né? Então, o próprio movimento de geração é uma característica do elemento água. É a água quem faz isso, tá? Se a água está parada, não tem movimento de geração, tá? Então, um paciente que a gente observa muito desequilíbrio de geração, né? Então, eu posso resolver com poucos pontos se eu usar regra mãe e filho aqui, mãe e filho ali, mãe e filho aqui. Então, a geração, o que faz o movimento da energia é do elemento água, né? Então, isso também é muito importante. Então, tudo que a gente quer gerar uma vontade, um fazer no paciente, a gente começa com o elemento água. E alguns autores trazem até a água como sendo o primeiro elemento, é como se a vida começou ali e a gente tem que observar primeiro a água do paciente, né? Então, ou seja, os rins, como é que tá os rins dele, como é que tá a bexiga, e aí a partir dali a gente pode começar qualquer tratamento, tá? Mas fica aí a prática de cada um, né? Então, ela traz um movimento in, né? Ou seja, um movimento para baixo. A água sempre vai buscar o lugar mais baixo, tá? Então, geralmente, as nascentes começam em cima das montanhas, num local mais alto, na planície, né? Então, a gente vê muita cachoeira, porque a água sempre vai buscar o baixo, né? Então, o movimento natural dela é esse, tá? E aí, quando ela para, quando ela estagna, aí ela vai buscar o alto, tá? Então, o máximo do yin vai buscar o yang, né? Então, é bem filosófico, mas que é muito real no nosso próprio corpo, tá? A gente vai falar sobre isso. Então, quando a energia estagna lá embaixo, ela vai buscar subir, tá? Essa aula aqui é mais curta, tá, pessoal? Ela é bem mais rápida do que as outras, porque eu botei ela bem resumida, porque eu vi que as outras estavam ficando cansativas, e aí muita gente estava se cansando, né? Então, 2 horas de aula talvez realmente seja muito tempo. Então, o movimento Yin está ligado ao frio e ao inverno. E aí, lá na China, eles comentam que o, o, a estação da água não é, das chuvas, não é o inverno. O inverno é a estação do frio, tá? Então, a chuva pode surgir em outras estações, tá? Ou seja, aqui no Brasil, né, a gente está tendo, né, aqui a Kalina estava falando que em Caxias, no Maranhão, está chovendo muito, né? Aqui em Teresina, de vez em quando dá uma chuva, mas em abril, que ainda é outono, era para ser seco e tem muita chuva, né? Então agora a gente está em março, está tendo muita chuva.
E aí tem muita gente com problema de rinite, sinusite, resfriado. Falei, já vou espirrar. É, a Sônia estava ontem comigo. Foi ontem, né, Sônia? Foi hoje. Foi ontem? Eu estou perdido aqui. Mas a gente esteve junto, né? E aí a gente falou sobre isso, né? Ela disse que me sentiu um pouco quente, que eu estava, né, como se eu tivesse resfriado. Tá? Foi ontem, né? Então, tem muita gente tendo diarreia, tá? E aí a Kalina comentou sobre isso também, né? Quando ela chegou aqui na aula. Comeu alguma coisa que fez mal, né? A Sônia também passou por isso, né? Então, vômito, diarreia, esse é um momento, tá? É o período que é normal. Então, a gente vai ter umidade num momento que é para estar seco, tá? Então, essa mudança de clima faz com que a gente tenha as viroses da mosca, muito catarro, produção de muco, tá? É normal. Então, o inverno é o frio lá na China, né? E a água onde é que vai estar? Segundo eles, vai estar embaixo do gelo, nos lagos. Tá? Então, os lagos ficam congelados e a água fica ali embaixo, tá? Então, é o movimento mais in da água, é ficar lá embaixo, tá? Então, era assim que eles viam, tá? Então, o movimento da água é sempre caiu na terra, ela vai buscar um buraquinho e vai fugir, né? Então, segundo eles, cada buraco que a água encontra é como se fosse um local para o sopro das essências entrar no nosso corpo, tá? Então, a gente pode ganhar e pode perder energia do meio ambiente. E o frio é uma das coisas que tira a nossa energia, tá? Então, aquilo que tem frio na verdade, né, segundo a ciência, o frio não existe. O frio é a ausência de calor. E aí o que acontece? Para a gente tornar alguma coisa fria, eu tenho que tirar o máximo de calor dali. E aí a gente acaba tirando também a água. Tá? Então, o ar-condicionado, para ele deixar o clima frio, ele tira muita água, ele deixa o ambiente seco. Aí fica pingando a água lá fora. Né? Então, ele condensa ali e aí a água fica saindo lá fora. Tá? E aí o clima geralmente é seco e frio, né? Em ambientes que tem ar-condicionado. Tá? É, O movimento Yin também envolve umedecer, resfriar e é, refrescar, tá? Ou seja, a gente precisa da água para, no calor, no yang, para refrescar e resfriar, né? E umedecer, tá? Então, o nosso próprio corpo cria isso. Se a gente está com um fator patogênico, uma doença, a gente vai ter febre, vai ter aumento do yang, e aí, para manter o equilíbrio, a gente vai ter suor na pele, tá? Para refrescar, para umedecer ali aquele local. Se a gente tem uma ferida, também vai produzir pus, muco, ou simplesmente o sistema linfático vai mandar a linfa ali, uma águazinha, e aí a pessoa se rala e vai ver aquela quantidade de água ali na superfície da pele, que a função dela também é regenerar, né? Então, é um movimento Yin, tá? E gerar fecundidade, né? Então, se a gente pegar uma semente e botar na terra e deixar lá, não vai acontecer nada. No máximo, algum animal vai lá e come a semente, tá? Porque o que gera a fecundidade, deixar aquela terra fértil, é a água também, tá? Então, por mais que a gente aqui no Piauí tenha muita plantação de soja, de milho no sul do estado, mas a gente depende de um pouco de água, porque não adianta gastar muito com adubo, que é o que eles mais gastam, com fertilizante, e não ter chuva, né? Não ter água. Então, o que a nossa ciência estuda é para que o fertilizante gere muito nutriente para aquela planta, mas precisa de um pouco de água e o homem ainda não sabe fazer água, né? Não dá para a gente fazer água. Né? E irrigar, né? Então, tornar fecundo, tornar fértil, eles tratam isso como a irrigação, né? Então, assim como nós temos vasos no nosso corpo, nós temos os meridianos, a função da água é essa de nutrir, tá? Então, o elemento água vai ajudar nessa distribuição também de nutrição no nosso corpo, tá? Nutrindo o sangue, nutrindo os vasos ali com a linfa também, o sistema linfático, e tem a questão de limpar, né? Então, nos livros não trazem, e aí eu não coloquei aqui,
mas a água tem a função de limpeza também, né? De purificação, tá? Então, é o melhor solvente que a gente tem, né? De limpar e de misturar, tá? E aí o livro da Elizabeth Rochat traz que a água não tem cheiro, não tem cor, não tem sabor, mas ela aceita muito bem cada uma dessas substâncias. Ou seja, uma água aceita muito bem o cheiro de uma flor, se você botar dentro dela, aquela água fica perfumada, né? Ou o perfume que a gente usa. Ela não tem sabor, mas se você colocar uma fruta, ela vira um suco com o sabor daquela fruta, né? E ela não tem cor, mas se você colocar qualquer pigmentação de uma fruta, de uma semente, ela vai ter aquele tom vermelho ou preto, né? Se botar o café. Então a água não tem cheiro, não tem sabor e não tem cor, mas se a gente colocar, ela aceita qualquer outra substância, tá? Então é um elemento que realmente ele tá para avivar qualquer substância, tá? Então é a função do elemento água, né? Então ela tem a capacidade maior é a de regenerar, tá? Então na visão da medicina chinesa, a função do elemento água é de gerar, tá? Então o movimento de geração é do elemento água, tá? Então, se a gente tem dificuldade, estagnou numa energia, se a gente está parado numa emoção, por exemplo, o que regenera é água, tá? Então, tem terapias que é só colocar água no corpo do paciente. Então, eles fazem, uma das terapias é a cinesiologia aplicada, tá? Então, o pessoal faz o Orim teste e vê quantos copos d'água essa pessoa precisa para se tratar, tá? Então, eu vou procurar essa pesquisa. Tem um cara que fez um tratamento no presídio só com água, só fazendo Orim teste e dizia, essa pessoa está com vírus, bactéria ou é um fungo? Bactéria. E aí, qual bactéria? E aí era um médico que foi preso, né, por questão de política lá na China, e ele estudou e viu que ele só tinha água para tratar os pacientes. E assim ele fez. Ele só tratou os pacientes com água. É muito legal essa didática e essa forma dele tratar, né? Então ele fazia acupuntura com as mãos e o único medicamento que ele passava para as pessoas era a água. Só tinha que saber a quantidade certa que ele precisava, tá? Então, o elemento água é o elemento que tem a capacidade de regenerar o nosso corpo, tá? Então, o que que acontece? Na nossa prática clínica, quando a gente vai atender um paciente, é fundamental que ele beba bastante água, porque o nosso corpo bota para fora a sujeira a partir da urina, do suor e das fezes, tá? E se o meu paciente estiver ressecado, ele não vai botar isso para fora. Por quê? Porque perde água na urina, no suor e nas fezes. Faz sentido, né? Então, não adianta a gente fazer acupuntura e o paciente não beber água. Por quê? Porque aquela sujeira ele vai forçar a sair pela pele, não vai ter como transpirar, suar a doença, e aí ele vai ter acne, então ele vai ter algumas coceiras, ele vai ter uma forma, o corpo vai tentar botar para fora, tá? Então a gente pede para o paciente beber 2, 3 copos d'água depois da acupuntura e beber bastante água durante o dia e aprender a beber água, tá? Então, assim, não precisa ser água demais para o paciente viver, mas por questão constitucional. Então, tipo, uma pessoa que é muito fogo, se ele botar muita água, ele pode entrar em equilíbrio. Mas uma pessoa com pouco fogo, né, ou seja, pouca circulação, retenção de líquido, que pode estar já com problema renal, se ele beber muita água, pode prejudicar ele, tá? Então, não é todo mundo que tem que beber aqueles 3 litros d'água todo dia. Tem gente que já tem um fator constitucional água alterado e se ele encher muito de água, pode piorar, tá? Então, os que a gente comentou, né, sobre o elemento madeira, a principal capacidade dele é de crescer e de tomar decisões, né, se a criatividade estiver tudo bem. O do coração, né, nessa nossa mentoria, a gente falou que o do coração é dar ritmo, né, para a gente cumprir uma missão. Se o coração estiver acelerado demais, pode ser ruim. Se estiver fraco demais, pode ser ruim, né? No elemento terra, a gente falou sobre a questão das transformações
e do que eu planto, né? Do preparo que eu preciso, né? Então, o que que eu quero transformar e eu me preparar para alguma coisa, né? E o elemento metal foi o último que nós falamos sobre proteção, né? Então, a função do elemento metal é proteger e está diretamente relacionado à água e à imunidade, né? Então, a imunidade precisa muito de água, o pulmão precisa muito de água, né? Então, o surfactante que a gente vai produzir lá no pulmão é justamente para evitar que o pulmão vá colabar e ele está ligado ao líquido que a gente tem, né? E o rim é quem controla todos esses líquidos, tá? Então, o elemento água vai estar lá no, né, no, na, lá embaixo, né? Então, é um movimento yin, é um elemento yin que vai estar ligado aos rins e à bexiga, né? Então, o yin dos rins, segundo a medicina chinesa, é a energia mais importante que a gente precisa ter. Por quê? Porque se o yin do rim estiver baixo ou não estiver, né, funcionando bem, quer dizer que a matéria dos rins, né, a parte material dos rins, não vai estar funcionando bem. E aí não vai filtrar a água, não vai gerar o líquido que a gente precisa, porque a partir da água que a gente tem, o rim vai produzir o líquido que a gente precisa, tá? Então é como se fosse uma central. A gente enche de água, aí ele vai produzir lágrima, suor, urina, as fezes, né? Então ele vai mandar água para todo o corpo, né? E aí a gente vai ter a saliva, vai ter o suor, vai ter a água é para estar em abundância no nosso corpo para gerar essa quantidade de líquido. Se não gera o líquido, a gente vai começar a faltar alguma coisa. Então, se não produz lágrima, a mucosidade do olho, a gente começa a ter ressecamento, né? Então, se eu tenho na garganta, eu vou ter secura na garganta e não vou conseguir produzir o muco que eu preciso, né? Assim como todo o nosso corpo. Na mulher, pode gerar secura na, na parte genital, que prejudica, que vai sentir dor na relação. Então, o elemento água está ligado a todos os líquidos, tá? Então, se não me engano, nós temos 8 líquidos no corpo. É a lágrima, suor, saliva, sangue, linfa, leite materno e a parte do muco, né? Da lubrificação da mulher, né? São 7. Então, essa quantidade de líquido que o nosso corpo produz depende dos rins e depende da água. E esperma, E esperma, pronto, a oitava. sêmen, né? Isso. Sêmen, né? É. Obrigado, Patrícia. Eu sabia que eram 8. É isso mesmo. E aí nós vamos ter essa função do yin dos rins tendo que ser preservada, tá? Então, a energia yin, como a gente falou lá naquela primeira aula, é a energia do repouso, do relaxamento, do sono, da calma, do parasimpático, do descanso, e os rins têm que passar por isso, né? Então, a energia yin dos rins é importante, tá? Então, o yin dos rins é a base do sangue que enche e alimenta o fígado. Então, a água nutre o elemento madeira, né? O rim nutre o fígado e vai estar produzindo sangue ali, vai estar mandando para o coração e o coração vai mandar para o corpo todo e por aí vai, né? Então, o princípio básico para o nosso corpo funcionar é ter água, tá? Então, e aí o que acontece? Uma criança, um recém-nascido, ele é muito cheio d'água, ele é molão, né? Então o músculo dele ainda não tem nem tanta firmeza, os ossos dele ainda tá mole, o corpo dele ainda tem muita água. Então a célula dele, quando a criança a gente puxa, é uma célula da própria pele, é muito, digamos, maleável, né? Do idoso, a gente puxa, a pele não volta como volta da criança, porque perdeu água, tá? Então vai se tornando mais rígida, e aí o elemento madeira vai enfraquecendo a flexibilidade tanto da pele, dos músculos, dos tendões, do próprio vaso, né? Então o vaso perde flexibilidade, fica duro, tá?
Então, o yin dos rins nutre a água do corpo inteiro, né? A água apaga o fogo. Abaixa o yang, puxando a energia para baixo, então a energia yang tende a subir, né? E aí o paciente pode ter um AVC durante uma raiva, um surto de raiva, que a energia tende a subir, e os rins fazem com que a água baixe, né? Traga essa energia para baixo. Na mulher, vira ciclo menstrual e sai. No homem, essa energia volta a subir e, né, segundo a medicina chinesa, vira a barba, tá? Então, no homem, ele tem um movimento mais yang, que a energia tende a subir mais. Na mulher, ela desce, vai lá para o útero, e aí, uma vez por mês, né, a cada 28 dias, ela se acumula ali no útero e vai sair, né? Então, a água vai dominar o fogo, tá? E aí essa questão é assim uma coisa muito interessante que ele vai explicar sobre como o rim controla o ciclo menstrual para não perder muita água. Se a mulher perde muita água, ela vai ter anemia, ela vai ter fraqueza e vai ter esgotamento. E isso dá para ver no pulso, né? Então, a turma aí que terminou agora, a gente estava falando ontem sobre pulso patológico, né? Acho que não tem ninguém aqui que estava nessa turma, né? Só a Fernanda. Então, tá ligado a isso, né? Então, a água é coagida pela terra que a contém em seu interior. Então, segundo a medicina tradicional chinesa, a água tende a descer, né? Você estava, mas não estava, né, Fernanda? Você estava lá, e aí a gente vai ter a água sendo absorvida pela terra e vai lá para baixo. Então, é um movimento yin dela se aprofundar e a terra vai controlar a água. Segundo os chineses, a água sai de dentro da terra à medida que a terra permite, né? Então, a terra vai ter poros, que é como se fosse um poro do planeta, onde vai suar, né? Então, aquela água que está na profundidade vai sair através dos poros. E se o planeta Terra está sujo em algum local, essa sujeira tende a sair, que é o próprio petróleo, né? Então a gente vai ter locais onde vai sair aquela sujeira preta, né? Aquela coisa preta, que é como se fosse a sujeira que o planeta tem acumulado por milhares de anos, tá? Então a Terra vai conter a água e também na questão dos rios, né, onde a terra vai controlando o curso da água, tá? Então a água é dominada pela terra. E ela é condensada pelos metais, né? Então no metal, quando eles colocavam lá as espadas, as ferramentas, material metálico, deixava ali, eles percebiam que ele soava, né? Ficava criando água ali no metal. E também quando o metal era derretido pelo fogo, ficava líquido, né? Então acaba que o metal vai gerando a água e aí a gente vai ter essa característica da influência de todos os elementos no elemento água, tá? E, na verdade, seria o elemento água em todos os elementos. Porém, se através da respiração eu falo muito, ou eu estou correndo, eu estou estimulando muito o pulmão, eu posso ressecar o pulmão, tá? Então, o pulmão começa a prejudicar a água. O elemento terra também, através do baço pâncreas, eu posso ter um problema de preocupação e gerar uma diarreia, e aí eu, através do elemento terra, eu não controlar a digestão e gerar uma diarreia e ter uma perca de água, tá? O elemento fogo também pode contradominar a terra, desculpa, a água, né? E o fogo evaporar toda a água, tá? É o que acontece quando a gente joga água no fogo, né? Então, aquele vapor sobe e o fogo forte demais pode contradominar a água e a água não apagar o fogo. Na febre também, né? Na febre, né? Pode gerar uma secura também, né? Então, o calor pode prejudicar o elemento água. E aí nós vamos ter os órgãos, né? A água sendo controlada pelos rins e bexiga no nosso corpo, onde a gente vai ter os rins supervisionando a quantidade e a qualidade de água no nosso corpo. Então, a partir de um momento que eu estou falando demais, que eu estou forçando demais a respiração, tanto o pulmão vai dizer para os rins, ó,
diz para ele beber água, a garganta está seca. E aí os rins vai ativar a área do meu cérebro ligada à sede, tá? E também se o meu sangue, há muito tempo eu não bebo água e o meu sangue começa a ficar mais grosso. Aí o coração vai dizer para o rim beber água, porque o sangue está ficando grosso, tá? E da mesma forma, se for o contrário, o coração perceber que tem muito líquido, ele vai dizer para o rim urinar, né? Então, tem gente que faz uso de diurético para controlar a pressão arterial, né? E aí, tudo isso é todos os órgãos se comunicando com a água. Então, o elemento água gera o movimento de todos os outros órgãos, tá? E aí, se algum começa a reclamar, ele avisa ao rim e o rim providencia mais água ou menos água. E através da bexiga também, né? Então, a bexiga controla ali a água que desceu, né? Então, é a parte mais baixa, é o órgão mais baixo que nós temos, é a bexiga. Então, toda a água do corpo desce para lá, tá? E fica na bexiga. E aí, a bexiga, através da potência dela, vai fazer com que a água suba de volta ou desça através da urina, tá? Então, ou a água é reaproveitada ou ela é eliminada. Problema: a água é para ficar no máximo na bexiga. Se ela desce para as pernas, para os pés, é porque a bexiga está com problema, tá? Então, a gente trata o meridiano da bexiga, não só os rins, tá? Então, o pessoal acha que, retenção de líquido, problema de líquido, é os rins quem controla, mas se a bexiga tiver com problema, ela não consegue ter esse controle também, tá? Então, os rins supervisionam a quantidade e a qualidade de água no nosso corpo, com a ajuda da bexiga e os movimentos do TR inferior, que é muito importante, tá? Então, se o TR inferior está parado, a energia sexual pode estar parada, a reprodutora pode estar parada, a bexiga pode estar parada, e aí tudo vai estar irregular, tá? Um exemplo, a gestante, né? Então, a gestante está lá com o bucho lá embaixo, forçando já a cabeça do menino, empurrando a bexiga, toda hora ela acorda para urinar, os pés começam a reter líquido, por quê? Porque a bexiga perdeu energia, ela não consegue controlar. A mulher levanta, urina, 3 pinguinhos, volta, consegue deitar, já dá vontade de mijar de novo. Levanta e vai urinar, e aí mais 3 pinguinhos, deita, 10 minutos depois já dá vontade de novo. Então isso mostra que a bexiga está fraca. E aí a, o que pode acontecer é a retenção de líquido, tá? Então os líquidos que é para chegar no máximo até a bexiga, desce e vão lá para os pés, tá? E aí a mulher vai ter edema nos pés. E a natureza é perfeita, tá? Porque quando a mulher romper bolsa, perder líquido, o corpo dela vai ter líquido suficiente para ir repondo para não desidratar o bebê, tá? Então ela vai perdendo líquido e esse líquido vai voltando e é o melhor que pode acontecer para ela não, né? Tem mulher que rompe bolsa e passa 2, 3 dias com a bolsa rota, né? Às vezes acontece de passar semanas, né? No caso do bebê rompeu bolsa e aquilo ali acumular, né? Então eu já acompanhei mulher que a bolsa rompeu com 16 semanas e ela chegou até 29 semanas. Ou seja, passou 13 semanas com a bolsa rompida, né? Perdendo líquido, mas o corpo foi lá e ia gerando líquido para o bebê, tá? Então passou 13 semanas com a bolsa, né, estourada, tá? E não era parcial, era total. Oi, Fernanda. E a infecção urinária, sim, né? Então, a infecção urinária é alteração da bexiga, tá? Então, a gente vai ter os rins que ele não soube controlar os líquidos, a gente vai já falar sobre isso, que é esse slide aqui. A falha da distribuição da água são frequentemente relacionadas ao pulmão, ao baço e aos rins, tá? Vai depender de onde é que está essa inflamação ou esse acúmulo de água, tá? Assim como o bloqueio ou a fraqueza dos sopros ligado aos TRs, né? Ou triplo aquecedor, tá? Então, o que que isso quer dizer? É uma passagem do Imperador Amarelo, que o pulmão, né? A falha da distribuição da água pode estar ligada ao pulmão. Então, a água sobe e acumula no pulmão. E aí a gente vai ter, como é que chama? Água no pulmão? Pleura, água na pleura, né? O paciente pode ter uma alteração lá
e pode ter sido, foi um pneumotórax, teve uma perfuração do pulmão, ou não, só que Derrame pleural, professor. isso. Obrigado, Diana. Então, pode ter tido um derrame pleural, tá? Então, ele vai ter água no pulmão, tá? Ou, numa hipótese pior, né? Vir junto com um ataque para o coração. O coração, para se proteger, ele esquenta aquilo ali, tá? Então, a água quente vai virar justamente um muco, um catarro, tá? Então, a gente falou, né, na semana passada sobre o elemento metal, o pulmão. O que faz o pulmão adoecer é um prognóstico ruim. O que é um prognóstico ruim? É uma, é um conhecimento de algo que vai acontecer, mas não vai terminar bem, tá? Então, o pulmão começa a sofrer, tá? E aí o rim vai mandar água para lá. Então, o rim, os últimos pontos dele fica aqui na esternoclavicular, na articulação entre o externo e a clavícula, o rim 27. E aí vocês, olhando lá no Atlas, rim 27, rim 26, rim 25, tá ligado a catarro. Tosse com catarro, tosse com muco, né, com líquido, porque é o rim jogando água para cima para apagar o fogo, tá? Então, para o meu coração não sofrer, o meu pulmão abraça ele, né? A função do pulmão é abraçar, proteger o primeiro-ministro, né? É aquele que entra na frente da bala para proteger o imperador. Tá? Então, para não atacar o coração, o pulmão chega, né? Então, o que está escrito aí, as falhas da distribuição da água são frequentemente relacionadas à disfunção do pulmão. Aí a gente vai ter pneumonia e trata pulmão, mas muitas vezes o problema está lá no rim, tá? Então, o idoso tem muita pneumonia, tá? E aí, muito problema respiratório, então, muito problema do pulmão pode estar ligado aos rins, tá? Perca da essência do rim. Do baço, aí a gente vai ter uma alteração do baço com a retenção de líquido. E aí a gente pensa que a pessoa está grande, porque ela vai perdendo a forma, tá? Então, o pé fica gordo quando está com retenção de líquido. O corpo pode ficar retendo líquido, e aí, principalmente mulheres, se observam muito, né? Homem não tem muita atenção a isso, mas a mulher diz: Eita, eu estou inchada, estou me sentindo gorda. Às vezes é só retenção de líquido, né? E aí essa é uma função do baço, tá? Então ele está nutrindo alguma área ou está acumulando alguma área, né? E dos próprios rins, aí a gente vai ter a infecção urinária, né? Então geralmente a gente vai ter um problema tanto nos rins, na bexiga, que vai gerar um bloqueio da água, tá? E aí esses bloqueios geralmente são fraqueza nos TRs. Então, TR superior, pulmão e coração, né? Mas vai afetar o pulmão, né? Quando afeta o coração, já é um problema de Shaolin, e aí a gente vai ter um problema bem sério, né? Geralmente, quando a gente encontra numa pneumonia, num problema de catarro, muco, o nariz escorrendo, é uma forma do corpo perder água, tá? Mas para quê? É para limpar o nariz. E aí a gente vai ter TR médio, o baço, e TR inferior, os rins, tá? Beleza? Então, a água vai estagnar, né? Então, a água estagna uma vez que não tem força de movimento. Então, não tem mais nenhum aquecimento, e aí a gente vai ter uma alteração nos TRs, que não vão aquecer, que não vai circular, não vai gerar nada a partir daquilo ali, e a água vai estagnar ou em cima, ou no meio, ou embaixo, tá? Então, não tem mais nenhum aquecimento, os líquidos difundem-se e invadem progressivamente todo o abdômen, o peito, subindo dos rins até o coração, tá? Então, a água é para chegar até aqui, tá? Se ela chega até a cabeça, aí pode ter um derrame, né? Que é o coração já gerando um rompimento, tá? Então, o paciente que tem é, aumento da pressão é desequilíbrio entre o fogo e a água, tá? E o fogo sobe muito e aí a água tenta manter o equilíbrio e não consegue, e aí o paciente pode ter uma alteração lá em cima, tá? Então, o movimento da água geralmente vai até o coração. Se sobe mais para a cabeça, aumenta muito a pressão e pode gerar um problema, né? E aí a água vai
vai gelar, né? Ou seja, vai agredir, vai levar um frio. Então, na medicina chinesa, as doenças ele vai chamar de movimento do frio, né? Ou vento, ou vento frio, né? Então, quando vai frio, é um problema de doença, né? Então, ele vai gerar, vai esfriar alguma área do corpo e vai acumular água, e aí aquilo ali vai gerar um problema de estagnação. Ou então ela fica bloqueada, gerando muco quente e espesso. Tá? E aí a gente pode ter catarro no intestino, o paciente realmente defecar muito catarro, uma infecção intestinal, catarro no pulmão, né? Ou lá embaixo, na parte geniturinária, pus, catarro, e aí a gente vai ter as infecções genitais, urinárias, que pode subir e afetar realmente o rim, né? Então, a gente vai ter essas características de toda inflamação, toda infecção, tudo que é muco, catarro, líquido, a gente vai trabalhar os rins, tá? E aí, ontem, uma colega falou comigo, disse, Alexandre, olha o jeito aqui da minha filha. Ela estava com o nariz, parecia nariz de palhaço, muito vermelho, e os olhos vermelhos. Tá? Então, parecia aquele desenho do pica-pau, daquele personagem doente, né, gripado. Então, nariz vermelho, os olhos vermelhos. E aí, ela, ó, como é que ela tá aqui? Ela não dormiu, tá tossindo muito, muito catarro e tal. E aí, o que a gente faz? Primeiro, ela tá com muito líquido estagnado. Então, a gente diminui essa quantidade de líquido, principalmente diminuindo é, a exposição ao frio, né? Então, o ideal é não dormir com ar-condicionado. Ela, mas aí ela vai morrer de frio, de calor, ó. E aí eu, não, mas é melhor ela estar viva no calor do que, né, ela ir para o hospital. Então, assim, não ligar ar-condicionado, porque está ligado ao frio, né, e evitar ventilador, que também vai, né, na visão da medicina chinesa, vai gerar um temor ao frio e temor ao vento. Aí, então, evitar ar-condicionado, evitar o ventilador. Isso eu faço aqui com meus filhos, tá? Então, os dois são catarrentos, eu brinco com eles, né? Então, quando eu percebo que está com febre ou está começando com catarro, desliga tudo, ar-condicionado, ventilador. Minha esposa é friorenta, ela dorme sozinha e eu durmo com os meninos no calor, tá? E para mim faz bem. Geralmente a gente faz escalda-pés para aquecer, né? Então, a gente vai trabalhar mais o yang, né, dos rins. Então, a gente vai lá no rim um. Na verdade, a gente faz o escalda-pés para tonificar e estimular com alimentos picantes, né? Cebola, alho. Então, pode utilizar isso no próprio escaldapés. Botar no escaldapés alho, cebola, gengibre, que isso, por essência, entra pelo solado dos pés e estimula muito o sangue, né? Professor, E aí a gente vai tirar a doença no sangue. Oi? professor, é, agora é uma dúvida de mãe, né? A minha filha, ela também está com essas mesmas questões. O narizinho dela está com uma bolotinha vermelha, mesmo na ponta do nariz. Sim, Muita secreção que hoje, inclusive, ela disse assim, mamãe, tem água no meu nariz, porque estava escorrendo, né, o catarrinho. sim, E teve dias já dela acordar com a região periorbicular, né, aqui embaixo, debaixo do olhinho, tão inchado, professor, tão inchado, e a bichinha agoniada, coçando, coçando, coçando. Aí eu fiquei realmente sem saber o que, o que fazer. Eu só lavei, só fiz lavagem nasal até passar. sim. E aí a minha pergunta é: esse escalda-pés seria só com a água bem morninha e colocaria o pé dela e, como você está dizendo, com alho e cebola, ou colocaria sal também? Porque o sal ele drena muita energia, né? E ela ainda tem uma questão que ela tem uma dermatite atópica, que o tratamento é muito Tá, falhou o teu áudio. Você pode nenhum repetir? alergologista, nenhum dermatologista passa nenhum remédio para ela, só a partir dos 5. Sim. E a dermatite dela afeta mais no calcanhar dela.
aqui no tornozelo, Sim, no sim. contorno, nessa junção da perna com o pé. Chega, fica em carne viva. Aí, como é que seria esse escalda-pés na condição dela? Ajuda. Aí, nesse escaldapés, a gente pode colocar camomila e... Camomila é ervas calmantes, tá? Ajuda a cicatrizar e a fechar também, a não irritar a pele, tá? E aí você Óleo pode essencial de fazer... lavanda, posso usar? Pode. Então, você pode fazer até o próprio chá de camomila e botar no escaldapés, tá? Que ajuda muito mesmo. Certo. Já vi assim, a O gente... óleo essencial de lavanda, ele é ótimo também, viu? É, É, né? olha, Óleo Obrigada, Patrícia. essencial de lavanda é usado até para picada de mosquito, assim, Sim, para dermatite. Pode colocar. é. É ótimo. tá certo. Ele acalma a pele. E, Geralmente, para e gestante, esse escalda-pés para ela seria sem sal, né, professor? Ou é, como é que é? o ideal é só o próprio gengibre ou alho, cebola, coisas que são mais picantes, né? E para a pele, a camomila, a lavanda ajuda muito. A arnica ajuda muito também, tá? Caso ela tenha realmente dor, incômodo, coceira, a arnica é muito bom. E aí você consegue comprar a florzinha da arnica, a florzinha da camomila natural também. E aí fazendo o chá dela natural é muito bom. E aí, assim, eu não indico para gestante que está ali com os pés demasiado fazer isso, porque é natural do corpo. Muitas vezes ela está pinçando algum vaso e aí aquilo ali está gerando retenção de líquido. Muitas vezes é comum mesmo dos hormônios, então, no máximo, a água morna, porque não precisa estimular muito, né? Então, a gente bota água morna para água quente, né? Mais quente, para ajudar a circular o sangue, mas aquilo ali é natural. Já no caso de uma pessoa que está gripada, está com excesso de retenção com catarro, aí a gente já faz. E aí, tem vaginite, pode até ser aquele banho de imersão, botar uma bacia com água, com essas ervas e a mulher sentar. Então, candidíase, problemas de infecção urinária recorrente, a mulher sentar na bacia quente ajuda porque cria como se fosse uma febre no local, tá? Então, aumenta a quantidade de sangue, aumenta a imunidade e o corpo reage melhor naquele local, tá? Beleza? Alexandre, a sinusite. A sinusite geralmente está ligado mais ao pulmão, tá? É o acúmulo de água no pulmão. Então, a gente age no rim e no pulmão. Aí a gente usa os pontinhos aqui, o rim 27, e usa aqueles pontinhos do IG20, né? O Intang, Uhum. e os pontinhos do pulmão, para tonificar ou para sedar. Porque a rinite, No, quando o ela senhor falou agora, eu lembrei. é No insuficiente, dia que a minha bebê amanheceu toda inchadinha, o rosto, né? uhum, Ela não deixa eu colocar agulha nela, nem semente, nem nada. Então, eu fiquei massageando justamente o Itang e o IG20 aqui, e foi secreção descendo direto. sim. E aí, como você faz, né? Lavar também ajuda bastante, lavar direto. E aí a gente usa os pontinhos do pulmão, porque o pulmão em insuficiência vai gerar a rinite recorrente. Em excesso, ela vai gerar uma hiperreação a qualquer estímulo. Então, qual é a diferença disso? É a questão da recorrência, tá? Então, se tá tudo bem comigo aqui e eu percebo que o ar-condicionado, eu entrei no clima e já vou ter uma reação, isso é excesso, tá? Mas a insuficiência é a percepção de enfraquecer o corpo, tá? Então, é como se fosse o corpo mais frágil e o problema surge, tá? Porque é muito parecido, excesso e insuficiência. E aí, geralmente, essa potência da energia do rim que vai para o pulmão, tá? Então, ele vai lá e gera os líquidos. Aí vai ter um muco, né? Vai descer o catarro
e é função dos rins fazer isso, tá? A gente tratou o coração, o pulmão e os rins. E aí os rins, ele tem o Zi, né, que é o espírito dele, e significa sabedoria, tá? Então, eu não sei se você já conhece, né, mas tem, acho que já conheceram pessoas que a gente diz, esse daqui parece ter um espírito de idoso, porque ele tem uma sabedoria, ele tem parece que é, assim, é uma criança que é super comportada, né? Então, é uma criança que eu confio, porque eu sei que ela sabe o certo ou errado, né? Então, é muito comum a gente encontrar crianças que têm esse espírito de idoso, né? Fernanda, tá aí? Ainda tá aí? A gente encontra pessoas que trazem, é como se fosse um conhecimento, tá? E aí a gente conversa com a criança, parece que ela está ensinando um conselho de um idoso, tá? Mas isso é a função do rim, tá? Então o rim, ele traz essa energia ancestral dos ancestrais, realmente, tá? Então como meu pai falava, como meu avô falava, como meu bisavô se comportava, vai refletir muito na gente, tá? E aí essa quantidade e qualidade de energia também vai sendo dosada, tá? Então, caso a pessoa gaste muito, as pessoas vão perdendo essa capacidade, tá? E aí, se, por exemplo, uma pessoa mais idosa, né? Uma pessoa com... Eu acho que eu usei a palavra errada, mas uma pessoa com idade mais avançada, com 45, 46 anos, que vai ter um filho, essa energia já vai sendo desgastada, né? Então, a sabedoria está lá, mas ela pode não ser aproveitada porque a qualidade de energia do rim pode estar perdido. E aí pode nascer uma criança com alguma demência, com algum retardo, que é a questão do gasto da energia, tá? Então, se o rim está bom, se tem qualidade de energia boa, ela vai ter muita sabedoria, tá? Então, a característica do Zi é a sabedoria, tá? E a sabedoria, segundo a visão da medicina chinesa, é conhecer o caminho e não lutar. É o que a água faz. Ela flui. Então, se ela encontra um obstáculo, ela bate ali, desvia e segue o seu rumo, né? É a função do Zi, né? Então, a sabedoria é isso. Não é eu querer mudar tudo. É eu observar o ambiente, ver o que me cabe, o que não me cabe e o que eu preciso fazer para fluir, para sair dali, para seguir meu caminho, tá? Então, o medo impõe limites, e aí eles trazem o medo como sendo representado também nos rins, tá? Então, ele estimula a suprarrenal, que é a glândulazinha que está ali amarela em cima do rim, que ela vai liberar a noradrenalina, que vai fazer com que o coração acelere para a gente tomar uma decisão, tá? E a decisão geralmente é sair da onde a gente está. O problema é quando a gente não consegue sair, mudar o nosso caminho, né? Seguir o nosso rumo. E aí a gente fica liberando adrenalina, né? Então, assim, a questão de sabedoria é tipo, eu sei o que que eu tenho que fazer hoje. E aí eu vou acordar, vou dar banho na minha filha, vou tomar meu banho, vou fazer o café, vou levar para a escola, vou trabalhar, depois eu vou voltar e vou para outro lugar e vou fazer isso. Isso eu sei qual é o meu caminho, tá? Mas se eu ficar pensando muito no que eu tenho que fazer com aquela pressa, o meu cérebro vai começar a liberar as substâncias ligadas aos rins e fazer com que o meu coração acelere, tá? Porque tem a ver com essa questão de seguir o meu caminho, mas eu ainda estou ali sentado na cama, né? Então é muito de ter essa sabedoria, mas também entender que tudo tem seu momento, né? Então a água vai seguindo o seu curso, se ela encontrar um bloqueio, um momento ali ela estagna, e aí o que pode acontecer é ela evaporar, tá? Mas se ela está com muita força, muito rápido, ela pode quebrar tudo, né? Então a questão da vontade da água, ela é expressa pela sabedoria de seguir o seu caminho, né? Ah, e aí a gente vai ter também eu vou só desativar aqui o microfone. Eu vou ter aqui os ossos, o dente e o cabelo, mostrando como é que está a vitalidade, porque o rim é aquele que é responsável pelo início e pelo fim da nossa missão. Então, é o primeiro órgão é, a, a, a ser formado ali junto com o coração. Então, o coração, os rins
são os primeiros órgãos, tá? E o rim, ele está ligado aos líquidos, está ligado ao sangue, então a função dele é muito voltada para o início. É um Ming-Men, que é a porta ali do caminho, né, do destino. Eu não coloquei essa parte aqui para não encher de informação, mas o Ming-Men vai ficar ali entre os dois rins. E a função dele é justamente a questão do destino, do tempo de vida, do destino que eu vou ter, né? E aí isso vai estar mostrando nos ossos, a qualidade dos ossos, dos dentes, né? Então, dentes fortes vão surgindo, né? A criança até troca de dente para ter uns dentes mais preparados para o crescimento. E aí o idoso enfraquece os ossos e enfraquece os dentes, né? Então, a criança também troca o cabelo. Então, a criança ali com os 3, 4 meses, né? Troca o cabelo e aí fica carequinha, depois nasce o cabelo mais forte. E isso acontece também com as plantas, né? Quando a gente planta o feijão, o próprio feijão abre e vai virando a folha. E aí um lado do feijão é uma folha, o outro lado do feijão é outra folha e o broto vai saindo entre as duas folhas e aquela folhinha cai. Então aquela primeira folha, eu esqueci o nome agora, mas a função dela é ter força para abrir caminho. E aí depois ela cai e vai surgindo uma outra folha com outra característica, que realmente vai formar ele. Então é o que a nossa vida também faz, né? Então aquela criança até uma certa idade ele não tem sexo, ele não é menino nem menina, porque ele tem uma característica de crescer e se formar uma criança, e aí depois os hormônios vão diferenciar em menino e menina, tá? Então, apesar de ter o órgão genital ali, masculino, feminino, mas os hormônios para tornar homem, tornar mulher, vão surgir em uma certa etapa da vida, tá? Então, os ossos, os dentes e o cabelo vão formar assim, a energia dos rins sendo expressa na nossa vitalidade. Se a mulher começa, ou o homem, né, começa a cair os cabelos na adolescência, na vida adulta, mostra que ela está perdendo muita energia dos rins, com preocupação, com estresse, com tensão. Se os dentes se tornam fracos, quebradiço, os dentes também mostram a energia dos rins. E tem como a gente tratar as pessoas pelos dentes, né? Então, tem os microsistemas dos dentes que estão ligados à energia de todos os órgãos. E os ossos também, né? Então, osso fraco, então tem acho que alguns de vocês devem conhecer a osteogênese imperfeita, né? É uma doença que é chamada de ossos de vidro. Então, tem pessoas que têm os ossos de vidro porque ele não calcificou bem os ossos, né? Então, a osteogênese, né? A formação do osso é imperfeita. E aí fica só aquela parte dura, mas não a essência do osso, né? Então, o osso, ele tem um formato ali, por exemplo, da mão, mas se alguém apertar muito a mão, ela pode quebrar, o osso pode quebrar, tá? Então, eu atendi um cara que ele estava sentado, soltaram um foguete, ele se espantou e quebrou o osso da perna, de um susto, tá? Então, teve a filha dele, o coleguinha pisou no pé dela, quebrou o osso do pé, tá? Então, era o pai e a filha, tinha a osteogênese imperfeita. E uma das características dessa síndrome é a, é a sabedoria além da média, né? Então, eles são super inteligentes, tá? Então, geralmente, eles têm a cabeça em triângulo e eles são super inteligentes. A menina, a Nádia, muito inteligente, a menina. E o pai dela quebrou o, os ossos 52 vezes, né? A Nádia estava em 30 e pouco. A Nádia tinha 6 anos e ela já tinha quebrado 30 e poucos ossos, tá? Então, é muito, 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 muito comum. E aí, geralmente, eles vivem pouco, porque vai diminuindo, cada vez que vai quebrando, os ossos vão diminuindo e eles ficam bem pequenininhos e a caixa torácica fica comprimida. As costelas quebram por um espirro, por uma tosse, tá? Então, os rins têm essa característica, né, de se expressar nos ossos, nos dentes e no cabelo. Então, os rins,
o nome dele é Shen, né? Então, ele está ligado ao firmamento da vida, a vontade e o propósito se originam lá nele, né? Que vai começar lá no nascimento daquela pessoa e pode gerar uma pré-programação, dependendo das emoções que a mãe tem. Tá? Então, a emoção da mãe é muito medo de perder o bebê, e aí pode passar para a criança aquele hormônio do medo, a emoção do medo, e a criança crescer com aquele medo, tá? Ah, foi muita raiva que ela teve do marido, que descobriu alguma coisa que ele fez, e aí teve muita raiva, e a criança pode ter aquela raiva, tá? Então, a pré-programação da criança, ela pode ser sofrer durante o período da gestação, e esse firmamento da vida, a vontade, pode ser também estimulada, tá? Então, se eu quero que o meu filho seja muito inteligente, eu vou estimular ele desde a barriga, conversando com ele, contando história, explicando, ouvindo música, né? Então, eu não vou botar lá macetando, né? Então, se eu quero inteligência, eu vou botar aquela história do Beethoven, botar música clássica, tá? E isso já é muito mais do que comprovado, tá? Que a criança, é o primeiro órgão do sentido a surgir é o ouvido, né? A audição. Então, se eu não me engano, na nona semana, já começa a perceber os sons, né? A vibração dos sons, tá? Então, é muito rápido, a criança começa a reagir com os sons, tá? Então, o nosso corpo todo é envolvido com frequência, né? Então, tem uma amplitude de frequência que a gente pode captar pelo ouvido, mas em baixas frequências o nosso corpo reage muito, né? Então, a gente tem muita frequência reagindo no nosso corpo. Então, tem a acupuntura vibracional, que é a utilização da vibração com o diapasão nos pontos de acupuntura, tá? Então, os rins recebem muito essa frequência, tá? E é tanto que o nome dele é Shen, que ligado ao espírito, né? E aí é a questão do firmamento da vida. Ele é a sede da força profunda, né? Então, é a vivência de um propósito. O excesso de vontade pode prejudicar os rins, porque o propósito tem que ter um ritmo, né? Dito pelo coração. Então, a função coração e rim é muito próxima uma da outra. A qualidade e a constituição abre-se no ouvido, que é o primeiro órgão do sentido, e esgota com a extinção da vida, tá? Então, se a gente percebe que a energia está indo embora, os rins começam a avisar isso, tá? Então, a gente percebe queda de cabelo, cabelo ficando branco, a audição sumindo, os dentes caindo, e aí a gente vai percebendo que a energia está se esgotando, tá? Então, ele traz as essências originais, né? Então, é a questão do sêmen que vai estar ali, segundo a própria medicina chinesa, os testículos, eu vou passar aqui, os testículos no homem e os ovários na mulher é como se fossem outros rins, tá? Então, os ovários vão estar na mulher ali, abaixo dos rins, e os testículos no homem vai estar mais embaixo ainda, né? E aí, segundo eles, é onde a gente vai ter a essência, né, os líquidos corporais ligados à essência original. Também é responsabilidade dos rins. A bexiga é o órgão mais né? Então é o órgão mais baixo que a gente vai ter, vai ficar atrás do pubis, que é um ossinho lá do quadril, que vai se fechar na frente, e na mulher que está grávida, ele se abre, o pubis, né? Então a cartilagem é própria para isso, para abrir, né? E aí ela protege a bexiga, tá? No caso da gestante, o útero começa a comprimir a bexiga e aí tende a abrir o pubis, e a mulher pode ter pubalgia. Então, a bexiga reconhece todos os líquidos que chegam ao final do percurso, ou seja, na parte baixa do abdômen. Graças à sua força, apoiado pelo yang dos rins, ela reaproveita o claro e evacua o turvo, né? O que quer dizer? O rim, ele tem o yin dele, que é a energia de geração, que é para formar tudo que está no nosso corpo e fazer as coisas fluir. E se eu vou aspirar uma fumaça, meu corpo vai espirra e cria catarro para proteger aquela área com a mucosa, né? Então, se eu sinto um cheiro de um fungo,
eu vou ficar espirrando e aí eu vou ter aquilo. E o rim vai mandar líquido, né? Então, aquele líquido claro, segundo a visão da medicina chinesa, tá? É a água que está circulando no meu corpo. Quando está tudo circulando e não precisa mais daquela quantidade de água, aí a água vai para a bexiga. E aí, a partir daquilo ali, se tiver, por exemplo, um dia muito frio, a pessoa vai ficar urinando várias vezes, porque não precisa de tanta água para combater o calor, né? Então, o fogo, a secura não vai estar muito presente, e aí a gente vai urinar mais nos dias frios, né? Ou no ambiente frio. E aí, se eu preciso reter líquido, porque o dia está quente, a bexiga vai manter e aquela água vai sendo reaproveitada ao máximo até que o corpo perceba que só tem sujeira, aí ele vai me obrigar a beber mais e eu vou urinar uma urina mais escura, tá? Porque eu tirei toda a água que eu tinha, que eu podia, e perdi toda aquela água, tá? Então a urina fica mais grossa, então ela vai ter mais ardência, né? Pode gerar ardência ao urinar, pode gerar uma urina mais salgada por conta dessa quantidade de água que foi perdendo através do suor, da fala, né? Então, é isso que a bexiga faz, tá? Armazena o líquido. O problema é se ela armazena demais, né? Então, as patologias da bexiga geralmente são as desordens de distúrbio e eliminação dos líquidos, tá? Então, se eu tenho retenção de líquido, seria bexiga. Infecção urinária, seria bexiga, tá? E aí a gente vai ter pontos da bexiga ligado a todos os órgãos, que são os pontos de assentamento, né? Que o que que a visão da medicina chinesa diz? Que através desses pontos a bexiga consegue ou nutrir o órgão, ou limpar aquele órgão, ou retirar a umidade daquele órgão, tá? Então, cada pontinho nas costas, os pontos de assentamento, eles são pontos que estimulam realmente a inervação do órgão, mas também a nutrição do órgão pelos vasos, tá? E aí, essa nutrição dos órgãos, segundo a visão da medicina chinesa, é feita pela bexiga, tá? Então, o que que ela faz? O líquido desce, os rins vê o que que vale a pena ficar, o que não vale vai para a bexiga. A partir do yang do rim, que é o estímulo, né? Então, se eu tenho que dar conta de alguma atividade, aquele líquido sobe e aí eu vou ter que nutrir alguma área, tá? E aí, na visão da medicina chinesa, o meridiano da bexiga faz isso pelos pontos de assentamento, tá? E aí, por isso é importante o uso da ventosa para limpar o órgão, cada local, né? Tá ligado a um órgão. E aí a gente usa a ventosa terapia também para limpar. E aí, depois da ventosa, é normal a urina ficar mais escura, mais forte, porque o sistema linfático vai agir ali, tá? Então, tem um pouco de verdade nisso que a visão da medicina chinesa acredita. E aí, muitas vezes o paciente viveu um susto, uma reação, e depois do susto é aquela questão do medo que foi embora, né? E aí a gente pode ter se urinar, tá? Então, aquela coisa de se urinou de medo, né? Se mijou de medo, geralmente é depois que o perigo vai embora, tá? Aí o parasimpático faz com que a bexiga relaxe e aí, desculpa, contraia, né? Ele vai contrair e vai eliminar a quantidade de líquido que tem lá nela, tá? Então, geralmente é quando a gente não precisa mais, tá? O problema é quando a bexiga perde essa sensibilidade, tá? Quando o animal, tem o cachorro de uma amiga minha, ela não pode me ver, eu não posso falar com ela que ela faz xixi. Ela faz xixi. Se eu for brincar com ela e ela diz, ah, isso é só contigo. Eu disse, vale, foi o que eu fiz com a cachorra, né? Legal, Eu vou legal. falar, brincar com ela, ela fica tão emocionada que ela faz xixi toda vida. Aí isso aí seria o quê? Legal, 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 boa pergunta. No mundo animal e no nosso corpo também tem essa característica da alegria e de marcar território, tá? Os animais urinam nos cantos para marcar território, nos espaços, e às vezes a euforia dele faz com que ele faça xixi, tá? E aí geralmente são os animais também que têm medo de chuva, de trovão e de foguete porque ele é como se ele tivesse muito aberto para tudo, tá? E aí geralmente eles se urinam ao brincar, geralmente aqueles pequenos, né? Aqueles que gostam, aqueles magrinhos, esqueci o nome, pinche, pinche.
Sim, não, o dela é um salsichinha. Ah, salsichinha, sim. É, Geralmente tem a da ver com marcar território. É quando eu quero, tipo, dominar alguma coisa, eu quero que aquilo seja meu, né? E aí eles urinam nos cantos para marcar território. A fêmea, ela urina no meio para dizer eu pertenço a esse território, né? Eu sou daqui, né? E aí geralmente é isso, tá? Beleza, pessoal? Então, assim, o elemento água, a principal característica dela é a capacidade de gerar, né? Então, traz a vitalidade, traz o início e o fim, né? E aí, seria isso que a gente teria para falar sobre o elemento água, tá? O rim, né, o trajeto dele, ele começa lá embaixo do pé, na planta do pé. Então, assim, alguns autores, né, e pensadores e acupunturistas acreditam que não se deve ponturar o rim 1, né? Mas ele é um ponto, você pode estimular ele com a mão, pode estimular ele com moxa, tá? Então, por que que a gente não deve estimular ele? Porque ele geralmente é o ponto que ceda o rim. E na visão da medicina ocidental também, a gente não estimula o parasimpático do rim, né? Então a gente tem o parasimpático do pulmão, que desacelera o pulmão, parasimpático do coração, desacelera o coração. E não existe um parasimpático do rim, porque o rim não para de funcionar, né? Então a gente a gente não deve querer diminuir a função do rim. O que diminui a função do rim é beber pouco, né? Que na verdade prejudica o rim. Então o rim tem que ser sempre nutrido e para que a energia circule, tá? Então não é que não possa colocar, mas a função dele é sedar o rim. Agora imagina que o paciente está com o rim inflamado, com excesso de energia ruim no rim, né? E aí a gente tem que sedar ele. Então tem um ponto de sedação, a gente utiliza a sedação, tá? Então eu não quero trazer aqui nenhum vício, nenhuma mania para vocês. Mas, então assim, colocou lá a agulha, o paciente, o que pode acontecer é doer mais, porque a terminação nervosa é muito maior, né? Professor, Oi, Diana. o que é esse pés peados? O que É é isso? No excesso. pesado, é um pé pesado, tá? É pés pesados, tá? Desculpa, faltou um S aí, tá? Então, o que a gente pode encontrar muito no paciente? Os pés descamando, tá? Então, o rim 1, o rim 2 descamando, a gente vai encontrar muito problema, geralmente ligado ao intestino, tá? Que é uma das formas que o paciente mais perde líquido, é através do intestino, tá? Se, se for em qualquer área do corpo, pele, outra área, a gente vai para ver se é retenção de líquido, é baço pâncreas, tá? Se é respiração e pele, vai ser o rim, tá? Mas se é lá embaixo, se é ressecamento, geralmente a gente tem também o intestino envolvido, tá? E aí o meridiano dá uma volta ali atrás do maléolo, né? Então a gente está vendo ali, ele dá a volta lá no rim 3, rim 4, rim 5, rim 6, e aí ele sobe, né? Então aquela voltazinha ali é, realmente existe no trajeto dos meridianos, ele dá essa volta, né? E aí geralmente é por ali, né, Diana, que sua filha tem a descamação. Sim, aonde é mais intenso é como se fosse no peito do pé, só que não é no peito do pé, é na articulação, só que Assim, aqui na frente, na pega frente, né? indo para a lateral externa, para a lateral interna do pé, né? Justamente do maléolo. É Legal. onde dá mais, mas, tipo assim, a dermatite dela é no corpo todo. Isso. Mas ela tem a descamação, o ressecamento, a troca excessiva da pele, né? E a coceira e tudo nessa regiãozinha do pé dela. Sim, sim, entendi. Tá bem. Então a gente utiliza o escaldapés até 4 dedos acima do maléolo, tá? Então até o BP6, que é a união do baço pâncreas, do rim e do fígado, tá? Então, a gente usa 4 dedinhos acima do maléolo, do ossinho do tornozelo, é onde tem que ficar a água, tá? Pelo menos até ali. E aí eu vejo o pessoal fazendo escaldapé só botando, só pisando na água, né? Sem botar água cobrindo o pé inteiro, tá? Então tem que cobrir e chegar até o BP6, tá? Eu tento cobrir a perna Nos meus todinha.
Nos meus trabalhos com massagem relaxante, eu aprendi que era só o pé mesmo, né? Sim, Aí, desde a última vez que você veio dar aula aqui em Fortaleza, e aí eu até perguntei tudo e você falou sobre a importância de ir até a metade da canela. Aí eu faço agora, boto até a metade da canela e tudo. sim. O feedback das clientes tem sido bem mais positivo. Elas têm dito que está sendo melhor, mais relaxante, está tudo melhor. Eu, graças a Que bom que contribuiu, legal. Porque realmente o que a gente pisa ali, a gente só está tratando o microsistema do pé, né? A gente só está estimulando aqueles pontos do microsistema, mas quando a gente chega até o BP6, até ali 4 dedos do maléolo, a gente está estimulando o fígado, o rim, o baço pâncreas, porque o baço pâncreas e o fígado, eles começam acima do pé, né? Então, se não pegar ali em cima o fígado 2, o fígado 3, que são os pontos fonte, o BP3, que é o ponto fonte, né? Então, o rim 3 é o ponto fonte, então o rim 3 está atrás do maléolo. Se não chegar nele, a gente não estimula o yin do rim, né? Legal. E aí o rim vai subindo pela parte medial da perna, né? Bem na parte de dentro da perna, e aí a gente vai ter ele trazendo essa informação, essa nutrição aqui até chegar, ele entra no órgão genital, tá? Então ele entra aqui na perna, na coxa e vai passando pelo períneo, pelo ânus, pelo órgão genital, sobe e sai aqui. E aí ele vai subindo até chegar no rim 27, tá? Então aqui o 27, o 26, o 25, o 24, o 23, todos vão nutrir essa área aqui, tá? Então a gente vai ter o 22, o rim 22, ele está na boca do estômago, tá? E aí ele nutre também o estômago, então ele vai subindo e nutrindo todos os órgãos, tá? E aí, às vezes, o paciente tem um problema no baço, no pâncreas aqui, porque a energia está aqui, no TR médio, ou no TR inferior ou no TR superior. Então, a função do rim é muito importante, e aí a gente observa isso, tá? Então, o paciente muitas vezes está com mucose, com catarro, é o rim, tá? Está com problema digestivo, essa outra quantidade aqui dos TRs. E o TR inferior, tá? Então é bem interessante porque os pontos estão justamente distribuídos em 3 etapas, tá? Vocês verem aí, são 3 etapas de acúmulo, né? Então aqui ele dá uma pausa e aqui ele dá uma pausa, tá? Então são os 3 TRs aí para controlar a água nos TRs. Então TR é realmente aquecer, né? E aí a água está lá para controlar esse aquecimento. Pontos que ajudam ele, né? O de harmonização é o rim 3. Então, se a gente, no mínimo, né? Então, é um ponto que vale a pena você sempre apertar o rim 3, estimular, né? Ele vai ficar ali atrás do maléolo, é o tendão de Aquiles, é o pontinho lá que o Aquiles recebeu a flechada, é a fraqueza da pessoa, ou seja, aquele ponto estando fraco, o yin do rim está fraco, tá? Então, é ele que nutre o yin do rim, tá? Então, quando a gente olha lá no Atlas, ele nutre a matéria do rim. Se o rim está perdendo matéria, está acumulando cálculo, né? Pedras, então seria a alteração lá, a gente vai harmonizar, tá? Tonificar o rim 7 e sedar o rim 1, tá? Então, alguns autores trazem que a gente não ceda o rim, não coloca nada no rim 1, mas se está na regra de geração, de dominância, para fazer a energia circular, vale a pena você colocar, tá? Mas se você tem essa crença de que não deve, por mim tudo tranquilo, tá? Mas eu acredito, o doutor Evaldo também fala muito disso, que se existe o ponto, existe a regra, você não vai estar tirando a energia do paciente, pelo contrário, pode estar acumulando ali no rim e sedar a energia do rim é tirar dali e botar em algum outro local, tá? Se você souber fazer o reequilíbrio, dá tranquilo. Arauto, VB25, que vai estar lá em cima dos rins, tá? Então vai estar lá em cima dos rins. Bexiga 23 vai ser o ponto de assentamento, né? Então a gente tem o intestino, que vai ser o bexiga 22, o bexiga 23 vai ser o do rim.
conecta à Terra o rim 3, que é justamente o ponto fonte, né? Então, o elemento terra, que é quem domina a água, vai estar acalmando com esse ponto aqui, tá? Então, é como se fosse a parte material, o que a Terra produz, né? Que é o formato do corpo nos rins, tá? E sendo o ponto de equilíbrio. Metal, rim 7, rim 10, ponto água, né, lá no joelho, e o rim 1 vai ser o pontinho madeira, tá? E o início de tudo, é lá onde a semente está brotada e lá embaixo do pé, tá? É o pontinho madeira. Beleza? E o ponto fogo é o rim 2. Bexiga é o maior meridiano que a gente vai ter, começa lá no olho, bexiga 1, então é o líquido, é o primeiro líquido que a gente, né, lá no choro do bebê, na glândula lacrimal, aí sobe e desce aqui já por trás. O bexiga 8 e 9 tá ligado ao visão, tá? Então é não sei como os chineses, né, traziam isso, mas lá no Atlas tá trazendo. Ponto bexiga 9, bexiga 8 tá ligado ao lóbulo visual, né? Então, perda da acuidade visual, problemas de conjuntivite, problemas no olho, a gente trata aqui atrás, bexiga 9, bexiga 8. Bexiga 10 é um ponto que eu uso em 99% dos atendimentos. Por quê? É o pontinho que ajuda, a partir dele, a bexiga se bifurca, né? Vai para um lado e para o outro, ajuda a distribuir a energia da bexiga, ajuda a equilíbrio da cabeça. Então, aqui nessa área, a gente tem muita tensão, a maioria dos pacientes vai ter tensão, mas o pontinho bexiga 10, ele, em especial, ele tem uma função muito voltada para psiquismo, preocupação. O nervo vago vai passar por ali, então o nervo vago é um nervozinho que sai lá de trás e desce e vem para os órgãos, tá? Então, lá atrás a gente vai descer e vir para os órgãos, tá? E aí ele nutre muito, 90% das vísceras é o nervo vago, tá? E ainda tem essa questão de nutrir os pontos de assentamento, tá? Então, o bexiga 10 é um pontinho que vale muito a pena. Relaxando o bexiga 10, você relaxa muito o seu paciente. Vale a pena, nem que seja manual, digita pontura, você vai lá e aperta no bexiga 10. Ele fica na linha do cabelo do paciente, tá? Então, onde termina ali o cabelo do paciente, de um lado e do outro, você encontra o bexiga 10. A maioria dos pacientes, quando deita, eu vou lá e procuro se o bexiga 10 está tenso, né? Então, daqui vem o nervo, o nervozinho aqui da cabeça, que ele vai para o fundo do olho, de um lado e do outro, tá? O nervo occipital. E aí tem um hospital maior, um hospital menor, mas nessa região aí é onde está comprimindo ele. Então, para dor de cabeça, tensão, dor no olho, esse pontinho é muito bom. Excesso, agitação, autoritarismo, né? Então, é aquela questão do cachorro que a Patrícia falou, a questão do excesso de energia na bexiga faz com que é como se a pessoa, o cachorrinho quer se impor. No homem, na mulher, é a necessidade de se impor, tá? De marcar território. Ereção excessiva no homem, na mulher, pode gerar priapismo, que é aquela dor, né, da mulher durante porque a mulher também tem ereção, os lábios ficam rígidos durante o ato sexual, e isso pode gerar dor, tá? Prostatite, desejos e planos urgentes, tá? Então isso é como se fosse um excesso de prazer, de vontade, então a vontade que está nos rins gera um impulso para a pessoa ser muito impulsiva, tá? Que é mais ou menos o prazer daquele cachorrinho, né? Então está muito impulsivo, está muito elétrico, tá? Na insuficiência, incontinência urinária, infecção urinária, então mostra que a bexiga não está segurando muito a urina, não está sabendo controlar, e aí ou liberar, né? Então gera falta de vontade, é a questão de eu não me impor, a pessoa está fazendo uma coisa comigo e eu não estou demonstrando incômodo, aí a pessoa, por que tu não me falou que eu estou pisando no teu pé? Aí a pessoa, não, é porque, sabe, aquela coisa da pessoa estar incomodada, mas não poder se impor, tá? Eu tenho uma prima que é assim, ela no bingo, a gente joga no bingo,
Ela só falou assim, bati. É o quê, rapaz? Ela, bati. Eu, como assim, tu bateu? Eu, bingo, bingo. Aí, não, passou batido. Ela, não, não fala não, senão vai todo mundo olhar para mim. Tá? Então, a timidez, essa questão de não querer se impor, se mostrar, que está ligado ao medo, né? Do rim e da bexiga. Tá? Então, ela realmente ela é medrosa, ela é insegura. E aí, essa questão de não ter vontade, não querer marcar, ser marcante para alguém, não querer se impor, aí gera a sensação de impotência, tá? Então, a impotência faz parte também da insuficiência. E a urina, questão de urinar várias vezes e em pouca quantidade, tá? Que é o que acontece muito com as mulheres, né? De gestante que está grávida, a bexiga está comprimida, a gente não pode estimular muito a bexiga, porque senão ela vai, é, tipo, brigar com o útero, tá? Então, a bexiga é para estar fraca e a energia é para ir para o útero. Então, a bexiga urina muito e pouca quantidade, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Ok, todo mundo? Tranquilo, professor. Beleza? Então, pessoal, basicamente é isso. Tudo bom, Jordânia? É, Jordânia Professor, Oi? Tudo bom. o escalda-pés, quando eu for fazer na minha bebê, tipo assim, se demorar só alguns segundos, quanto tempo? Tipo assim, de primeira vez, claro que com o passar né, da insistência e tudo. Sim, sim, sim. Não, mas ali ficar ali dois minutinhos já ajuda a estimular, tá? Poucos segundos já ajuda a estimular. Então, Certo. o máximo ali, o ideal são 15 minutos a 20, né? Mas se ficar 5 minutos, tá muito bom, já ajuda muito, tá? Mas um minutinho ali que estimule, aí o que que a gente faz? Estimula pouco tempo e coloca uma meia, tá? Aí a meia ajuda a preservar, a aquecer, já ajuda muito. Você faz hoje, se puder, tá? Já tá dormindo, ela? Ou então faz massagem no pé, É. com óleozinho morno. Minha avó estava na UTI, né? Então ela entrou 4 vezes na É, vou UTI. tentar massagem também. Eu atendia ela na UTI e aí, às vezes, quando ela estava no quarto, eu levava aquele infra, né? O infravermelho da fisioterapia, colocava uma toalha, uma fralda, no tempo tinha umas fraldazinhas de pano, molhava ali a fralda de pano, colocava em cima do pé dela e colocava a luz para aquecer, tá? Então aquilo ali também já ajuda a aquecer embaixo dos pés, mas o ideal é que seja escalda-pés mesmo, tá? Ou que aí cubra o pé inteiro, tá? E aí depois colocar a meia. Mas a massagem já ajuda. Aí o que que é recomendado? Se for usar massagem, se puder usar um óleo, né, para ajudar, aí você deixa uma vela pertinho, que você esquenta a sua mão na vela e vai fazendo a massagem. Esquenta um pouquinho e vai fazendo a massagem. Aquilo ali já ajuda a aquecer bastante, tá? E aí Essa, essa massagem pode ser depois dela dormir, né? Porque ela sim, acordada, ela não vai deixar. sim, sim, pode ser, depois dela dormir. Aí vai lá Tá fazendo, e aí assim, se puder aquecer a mão, aí deixa uma velinha perto para aquecer a mão e vai massageando ali, aí massageia em cima dos pés, ali naquele local que está descamando, e aí vai ajudar bastante, tá? certo. Beleza? Uma pergunta, ela já teve infecção urinária? Não, nunca teve, não. Tá. Mas uma coisa que eu estou percebendo esses dias, eu até fiquei na dúvida se não é por de repente ela ter diminuído o volume de beber água, que ela bebe bastante água. Também Fortaleza, a gente está dissolvendo aqui, não derretendo. A urina dela estava com um cheiro mais forte, Sim, né? E aí eu fui observar na fralda, né? Que não dá nem para. Uma vez a pediatra dela
pediu um exame de urina, exame de rotina, né? Incluiu o exame de urina nela. A gente não conseguiu fazer no laboratório, não deu certo, e aí eu desisti também. Mas aí a médica disse, não, mas a urina dela como é? Ela olhou a fralda, viu me disse as características, né, de como a fraldinha tinha que estar, Sim, e aí continua do mesmo jeito, aquela fraldinha amarelinho clarinho, né, bem quase transparente e sim, tudo. E só que esses dias estava com um cheirinho um pouco mais forte, forte, sim, mas assim também já passou. tá bem, E ela voltou a beber mais água. De sim, ontem para hoje, eu percebi que ela voltou a beber mais água. Eu não sei se tem relação. Tem também essa questão da mudança climática, que sim, afetou demais ela. Como eu disse, ela tem dias que ela amanhece toda inchada, com a rinite atacada, sim. e Não, pois, tossindo, e com espirro e secreção, sim. né? Você faz aí e conta pra gente, tá? Lá no Tá grupo. certo, Aí, se puder fazer tá isso, certo. e uma prática também que é feita é pegar a rodelazinha, né? Se for, vou fazer escalda-pés. Se puder, beleza. Se não pode, é colocar a rodela de ou alho, ou gengibre, ou cebola embaixo do pé e colocar a meia, tá? Tem essa prática Hum. que o corpo absorve. Então, a função do pé alguns que é mais esotérico diz que o pé direito absorve e o esquerdo solta, mas na verdade os pés eles absorvem energia e aí você botando a rodela de gengibre embaixo dos pés e botando uma meinha e passar a noite com aquilo ali ajuda a expectorar, botar tudo para fora. E aí Ah, tá. ajuda bastante, tá? Se puder fazer E, essa e vai ajudar também o pulmão dela, né? Que aí vai refletir nessa questão da pele dela, né? sim, sim, a função é essa, é estimular o rim a expulsar o que tem de ruim no pulmão. E aí eu atendi isso semana passada, a assistente social que trabalha comigo, e ela é uma senhora assim saudável, estava tudo bem, só que ela está na menopausa, né? E ela, Alexandre, o que que eu posso fazer? Aí eu falei no escaldapés, o benefício para a parte geniturinária, né? E aí ela fez o escaldapés, ela disse, Alexandre, eu não sei se tem alguma associação, mas minhas mãos começaram a descamar, tá? E aí, geralmente, a melhor forma do corpo botar para fora é pelo suor, pela urina, pelas fezes, mas a mão é comum descamar e os pés também, para uma forma do corpo botar para fora. Possivelmente, isso que está acontecendo com ela já é uma eliminação, tá? Aí a gente pede beba bastante água e se puder fazer o escalda-pés, vai ajudar bastante, tá? Mas essa Tá certo. massagem, né? Tá? Ok. Professor, Beleza? depois eu vou querer conversar com você, porque o meu trabalho de TCC vai ser sobre a menopausa. Sim, sim. Aí eu vou querer uma ajudinha. Tá bem, tá bem, tá bem. Obrigada, professor. Tá Foi bom? ótima a aula hoje. Obrigado, foi ótimo. E eu achava assim que ia ser mais simples, mas acabou que a gente terminou já quase 10 horas, né? Mas legal, tá? Então, assim, a gente encerra aqui hoje os 5 elementos, né? E aí a próxima aula, se eu não me engano, é sobre Zhang Fu e fisiologia energética, onde a gente vai juntar todas essas informações, dizendo onde é que ela começa, o que que acontece em tal momento, e aí a gente encontra o momento da doença do paciente. Tá? Então, o paciente que não tem energia, o paciente que tem energia, mas tem diarreia, o paciente que tem energia, mas está na menopausa, o que não tem energia e é muito novo. Então, onde é que pode estar o problema e o que que a gente faz? Tá? Beleza? Beleza, maravilha. Pois legal, pois que bom ter vocês aqui hoje, né? É, temos aí uma novata, né? Jordane, bem-vinda. E espero que mais gente possa fazer parte da aula, que é tão bom, tão produtivo quando vocês participam, tá? E muito rico, viu? É sempre bom. Sempre bom, é verdade, tá? Pois que bom, obrigado por todo mundo que está aqui, tá? Vou parar aqui a gravação e aí, Obrigada, professor. Boa noite. obrigado, boa noite. E aí, Boa noite, Alex. no máximo eu posto, tá?
Tá bom, pô, boa noite, gente. Boa noite, Alexandre. Boa noite. Até quarta. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.